A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 136 de nosso podcast A Bíblia em um ano e nós damos prosseguimento com o capítulo 10 do segundo livro de Samuel, onde veremos mais algumas intrigas da casa de Davi, com o capítulo 13 do primeiro livro de Crônicas, onde a arca é trazida a Cariate e Arim, e também com o Salmo 49. Segundo livro de Samuel, capítulo 10. Depois disso morreu o rei dos Amonitas e seu filho Anom tornou-se rei em seu lugar. Disse Davi: quero manter lealdade com Anom, filho de Naás, assim seu pai manteve lealdade comigo. Davi enviou servos para consolá-lo pela morte de seu pai. Chegando os servos de Davi à terra de Amon, os chefes amonitas disseram a Anom, seu senhor: pensas que foi em honra de teu pai que Davi enviou estes homens para te consolar? Não foi antes para explorar a cidade, para espioná-la e perturbá-la, que Davi enviou seus servos a ti? Anom prendeu então os servos de Davi, rapou-lhes a metade da barba, cortou-lhes a metade das roupas, até a altura dos quadris, e mandou-os embora. Isso foi levado ao conhecimento de Davi, que mandou gente ao encontro deles, pois estavam muito envergonhados. O rei os instruiu: ficai em Jericó até que novamente cresçam vossas barbas, e depois voltai. Os amonitas perceberam que se tornaram odiosos a Davi. Por isso os amonitas mandaram contratar mercenários, 20.000 homens de infantaria das regiões arameias de Betroob e de Soba, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 homens da gente de Tobi. Davi soube disso e enviou Joabe com todo o exército de valentes guerreiros. Os amonitas saíram e dispuseram-se em linha de combate à entrada da porta. Os arameus de Soba e de Roobe e os homens de Tobi e de Maaca ficavam à parte, no campo. Joabe viu que havia linhas de combate à frente e atrás de si. Escolheu então os soldados de elite de Israel e os pôs em linha para enfrentar os arameus. Deixou o restante das tropas com seu irmão Abissai,
que os colocou em linha de combate contra os amonitas. Disse Joabe: se os arameus prevalecerem contra mim, vem me salvar. Se os amonitas prevalecerem contra ti, eu irei te salvar. Coragem, sejamos fortes por amor a nosso povo e à cidade de nosso Deus, e que o Senhor faça o que for bom a seus olhos. E Joabe avançou com sua tropa para combater os arameus, mas eles fugiram diante dele. Quando os amonitas viram os arameus debandando, eles fugiram diante de Abissai e reentraram na cidade. E Joabe voltou dos amonitas e foi para Jerusalém. Vendo-se derrotados diante de Israel, os arameus reuniram suas forças. Hadadezer mandou trazer os arameus do outro lado do rio para Elam, conduzidos por Sobaque, chefe do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elam. Os arameus puseram-se em linha de combate diante de Davi e lutaram contra ele. Os arameus fugiram diante de Israel. Davi pôs a perder 700 carros e 40.000 homens dos arameus, e matou a Sobaque, chefe das tropas, que morreu ali mesmo. Vendo-se derrotados por Israel, todos os reis vassalos de Hadadezer fizeram as pazes com Israel e passaram a servi-lo, e os arameus ficaram com medo de vir em socorro dos amonitas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Davi consultou os chefes de 1000 e de 100 e todos os dignatários. Então disse a toda a Assembleia de Israel: se estiverdes de acordo e o Senhor nosso Deus o desejar, mandemos aos outros nossos irmãos por todo o território de Israel e aos sacerdotes e levitas nas cidades de suas pastagens um convite para que se juntem a nós, e traremos de volta a arca de Deus, pois no tempo de Saul não a buscamos. Toda a Assembleia concordou em agir assim, pois a proposta pareceu certa a todo o povo. Davi reuniu então todo o Israel, desde o rio Sior, no Egito, até a entrada de Emate, a fim de trazer a arca de Deus de Cariate e Arim. Davi e todo o Israel subiram a Baala, em Cariate e Arim, de Judá, para fazer subir de lá a arca de Deus, o Senhor que está sentado sobre os querubins, a arca sobre a qual é invocado o seu nome. Transportaram a arca de Deus sobre um carro novo, desde a casa de Abinadab, e Oza e Aio conduziam o carro. Davi e todo Israel dançavam diante de Deus com pleno entusiasmo, ao som de cantos e cítaras, harpas e pandeiros, símbalos e trombetas. Quando, porém, chegaram à eira de Quidom, Oza estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor inflamou-se contra Oza e o feriu por ter tocado na arca, e ele morreu ali mesmo diante de Deus. Davi entristeceu-se porque o Senhor abriu uma brecha contra Oza, e aquele lugar recebeu o nome de Fares Oza, isto é, brecha de Oza, nome que traz até hoje. Naquele dia Davi sentiu temor de Deus, dizendo: como vou trazer até mim a arca de Deus? Por isso Davi não deslocou a arca até si na cidade de Davi, mas desviou-a para a casa de Obed-edom, o gatita. A arca de Deus ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Salmo 49. Ao maestro do coro. Salmo dos filhos de Coré. Ouvi isto, povos todos, prestai ouvidos, todos os habitantes do mundo. Vós, gente humilde e nobres cidadãos, tanto o rico como o pobre. Minha boca vai proferir sabedoria, e a meditação do meu coração a prudência. Darei meu ouvido à parábola, decifrarei o meu enigma ao som da cítara. Por que ter medo nos dias maus, quando me rodear a iniquidade dos que me insidiam?
Eles confiam na sua força e se gloriam da multidão das suas riquezas. Entretanto, ninguém pode resgatar-se a si mesmo, nem oferecer a Deus a sua propiciação. É caro demais o resgate de sua vida. Nunca seria suficiente se quisesse viver até o fim, sem ver a morte. Ele verá morrer os sábios. O insensato e o tolo perecerão juntos, deixando a outros as suas riquezas. Seus túmulos serão suas casas para sempre. Suas tendas passarão de geração em geração, embora tenham dado seu próprio nome às suas terras. O homem, mesmo com suas honras, não permanece. É comparável aos jumentos que perecem, e se parece com eles. Esta é a sorte dos que confiam em si mesmos, o fim daqueles que se comprazem com suas palavras. Foram ajuntados como ovelhas no Sheol, onde a morte os apacenta. Descerão precipitados para o túmulo, e a sua figura está destinada a desaparecer. O Sheol é seu palácio. A minha vida, porém, Deus a resgatará. Da mão do Sheol ele me recolherá. Não te preocupes quando alguém se enriquecer e quando aumentar a riqueza da sua casa, pois quando morrer não levará nada, e a sua riqueza não descerá com ele. Quando em vida felicitou-se a si mesmo, dizendo: todos te louvarão, porque cuidaste bem de ti. Contudo, vai juntar-se à descendência de seus pais, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo com suas honras, não entende. É comparável aos jumentos que morrem, e se parece com eles. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Do texto do segundo livro de Samuel que ouvimos, podemos deduzir que Davi, quando andava foragido e perseguido por Saul, deve ter recebido asilo ou auxílio do rei amonita, e isso gerou entre eles uma relação de lealdade. Com um gesto simples e sincero, Davi tenta continuar as boas relações com os vizinhos. Mas a ascensão política de Davi criou na vizinhança um clima de medo e suspeita, e isso gerou novos conflitos, culminando na guerra contra os amonitas. No texto do primeiro livro das Crônicas, ouvimos o episódio da transladação da arca. A arca era uma espécie de cofre construído de madeira preciosa, que, segundo a tradição, continha as tábuas da lei dadas por Deus a Moisés no Sinai. Daí vem o nome de Arca da Aliança. Era também considerada como o trono de Deus ou o seu pedestal, e ao longo da história chegou a ser um dos mais importantes símbolos da presença de Deus no meio de seu povo. O episódio da morte de Osa salienta o caráter sagrado da arca e sua força. Osa experimenta o poder fulminante proveniente da arca. Davi sente medo diante da morte de Osa, e Obed-Edom se beneficia com a força da bênção que a presença da arca em sua casa lhe trouxe. Agora vamos olhar lá para o livro do Apocalipse, no qual a arca também é mencionada, no capítulo 11. Ouçamos essa menção. Abriu-se o santuário de Deus, que está no céu, e apareceu no santuário a arca da sua aliança. Mas qual é o significado da arca? Para o Antigo Testamento, ela é o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Era onde se conservava o que possuíam de mais sagrado, as tábuas da lei com a palavra de Deus dirigida a Moisés. No Novo Testamento, a verdadeira Arca da Aliança é uma pessoa viva e concreta. É a Virgem Maria. Deus não habita num objeto, mas numa pessoa, num coração que soube acolher a palavra e a ela aderiu de tal maneira que o próprio Verbo Divino, o seu Filho Eterno, se fez carne e veio habitar entre nós. Maria é a Arca da Aliança, porque acolheu em si mesma a Jesus. Recebeu em si a palavra viva, todo o conteúdo da vontade de Deus,
aquele que constituiu a nova e eterna aliança, doando a sua vida por nós, doando seu corpo e sangue para a nossa salvação. Corpo e sangue recebidos de Maria. E vamos dar um passo a mais. Assim como Maria, todo batizado torna-se um templo onde habita Deus. Cada um de nós é chamado também a ser a arca da aliança, a trazer em si a palavra de Deus, infundida tão profundamente no coração, ao ponto de torná-la a fonte que dá direção para a vida. E mais ainda, cada vez que comungamos, também nos tornamos arca da aliança, pois trazemos em nós aquele que é a nova e eterna aliança. Finalizemos essa reflexão com um questionamento. Que tipo de arca temos sido para o mundo? Arca da aliança que leva Jesus onde for? Ou temos deixado que outras coisas preencham nosso coração? O salmista alerta justamente para a ilusão de preencher a vida com outras coisas além de Deus, com outras riquezas passageiras. Ele diz: Não te preocupes se vires alguém enriquecer-se e se aumenta a glória da sua casa. Quando morrer, nada leva consigo, nem desce com ele a sua glória. Só Deus permanece em nossa vida, o resto tudo passa. Saibamos preencher a vida e o coração com o único que vale a pena, aquele que é o Senhor da história, o Alfa e o Ômega, o caminho, a verdade e a vida. E que sejamos portadores do anúncio alegre dessa presença de Deus aonde formos e a todos que encontrarmos. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!